Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez eu quero agradecer pela audiência de vocês ao canal do Pastor Irineu Messias. E mais uma vez também quero desejar feliz 2021 para todos vocês, com as bênçãos de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, para vocês e para todas as suas famílias. Que Deus, nosso Senhor, em nome de Jesus, os proteja, que o Senhor nos dê livramento nesta pandemia que atinge a todos nós, e que em nome de Jesus, segundo a sua grande misericórdia, recebamos o mais rápido possível no nosso país o imunizante, a vacina, não importa a sua origem, o país, contanto que recebamos esse antídoto para que todos nós possamos ter a nossa vida normalizada. As escolas abertas, as igrejas funcionando na sua capacidade normal, nós possamos pregar o evangelho nas cadeias, nos presídios, nos hospitais, de porta em porta. Ou seja, isso só será possível se todos nós estivermos imunizados, como está acontecendo presentemente em 40 países, onde esses países já estão vacinando as pessoas e, portanto, imunizando-as para que a vida naqueles países volte à normalidade. Que o Senhor nosso Deus também faça com que o mais rápido possível isso também chegue ao nosso querido Brasil. Enquanto isso, vamos orar para que Deus tenha piedade das vidas que agora estão chorando, os seus entes queridos que partiram por conta dessa doença tão terrível, a Covid-19. Já são mais de 195 mil famílias que estão chorosas, ressentidas, e nós mesmo perdemos alguns colegas ao nosso redor aqui, amigos de trabalho, que se foram por conta dessa Covid. Então, convém que nós, queridos irmãos em Cristo Jesus, todos que me assistem, procurem tomar, seguir as medidas preventivas do distanciamento social, de usar as máscaras, não apenas nos espaços públicos, mas também nos espaços privados, nas atividades, nas casas comerciais, seja onde você for, não deixe de levar e usar a sua máscara, porque você está protegendo a si mesmo, mas protegendo também a vida de outras pessoas. E proteger a vida das pessoas é um ato de amor ao próximo. Então, continue usando seu álcool em gel e obedecendo essas medidas sanitárias, que é para a nossa própria proteção. Dito isso, eu quero convidar vocês mais uma vez para nós refletirmos numa passagem da Escritura, no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João. E quero ler com vocês no capítulo 17, apenas 3 versículos dessa escritura maravilhosa, um versículo, um trecho, um capítulo maravilhoso que trata da oração sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas em função do tempo vamos nos ater apenas os 3 primeiros versículos, que tenho certeza Deus em Jesus Cristo falará para a minha e para a sua vida. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura maravilhosa da palavra do Senhor, que assim diz: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um texto da gloriosa palavra do Senhor Jesus em um dos 4 evangelho de João. Antes, porém, eu também quero agradecer a vocês por vocês estarem se inscrevendo no nosso canal. Não deixe de dar sempre um like nas mensagens, nos vídeos, porque isso ajuda a que o YouTube ofereça esse e outros vídeos para outras pessoas, para que essas outras pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus, como abençoados e abençoadas vocês estão sendo agora com a ministração desta palavra. Então compartilhe através das suas redes sociais, do Facebook, do Instagram, pelo WhatsApp com seus amigos, compartilhe
e convide-os para que eles também possam se inscrever no canal. E a partir agora do mês de janeiro, nós estamos também no Facebook. Irineu Messias, se você quiser ser meu amigo e me seguir no Facebook, basta me procurar lá que eu terei o prazer de seguir a você e também postar os nossos vídeos pelo Facebook. Mas eu peço a vocês que não deixem de se inscreverem, mesmo que você está no Facebook, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Mas nós estaremos lá e deixe sempre um comentário, tanto aqui no YouTube como lá no Facebook, de Irineu Messias. Mas voltando aqui ao texto, queridos amigos, queridos irmãos, a quem saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe vossas vidas e que neste momento o Espírito Santo de Deus possa iluminar o seu coração, mas também o meu, para que nós possamos receber de Deus o que o seu Espírito quer ministrar para nossas vidas, porque eu aqui sou apenas um instrumento do Senhor nosso Deus, um ministro da palavra que o Senhor, na sua misericórdia, me chamou para ministrar-lhe o seu santo evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, ai de mim, se não pregar o evangelho. Está lá escrito no capítulo 9, verso 6 de 1 aos Coríntios. Então, voltando aqui ao texto, o Senhor Jesus se dirige ao bom Pai Celestial, dizendo que já chegou a hora. Que hora era esta? Era a hora em que ele iria ser levado à crucificação, em que ele ia padecer na mão dos homens, em que ele ia ser humilhado pelos homens, ia ser vituperado pelos homens. Como diz a palavra do Senhor no Salmo 53, que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. E ali na Via Crucis, em outras partes do Evangelho, nós veremos quanto o Senhor Jesus foi humilhado publicamente por aqueles soldados, por aquelas pessoas, e quem sabe muitas delas receberam muitas bênçãos da parte de Jesus, tiveram as suas fomes saciadas, mas neste momento eles preferiram soltar a Barrabás e não o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é desta hora que o Senhor Jesus está falando, a hora em que ele iria entregar o seu Espírito ao Pai para morrer por todos nós. E o Senhor Jesus, na sua oração, chegou a hora. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que também o Filho te glorifique. Apesar de ter sido uma hora de sofrimento, uma hora de morte, mas era uma hora em que Jesus haveria de glorificar o bom Pai Celestial, glorificá-lo pelo poder maravilhoso com que Deus fez em prol de toda a humanidade, porque Deus deu o seu Filho unigênito, como diz aqui esse mesmo livro, esse mesmo evangelho, só que no capítulo 3, o verso 16, onde o próprio Jesus revela para a humanidade, dizendo-nos a seguinte frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, portanto, a morte vicária do Senhor Jesus Cristo foi, como diz a sua própria oração, uma glorificação ao Pai Celestial. Glórias ao Deus Todo-Poderoso por ter cumprido aquilo que ele mesmo determinou a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o Pai Celestial, ali, ao estabelecer as penalidades para os que haviam desobedecido a sua palavra, no caso, os três agentes do pecado, Satanás, simbolizado ali pela serpente, Adão e Eva. Mas mesmo naquele estabelecimento das penalidades, Deus ali disse que a semente do homem, da mulher, haveria de pisar na cabeça da serpente. E a semente da mulher é exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, já no Gênesis, o Senhor, o nosso Pai, prometia a salvação para toda a humanidade. E Jesus agora está glorificando o nosso Deus, o nosso Pai, ao entregar a sua própria vida. Mas haveria também uma outra glorificação. O Pai também haveria de glorificar o Filho. Ou seja, com a morte do Senhor Jesus, o Senhor Jesus voltaria à sua glória, como ele disse, que teria a glória que ele tinha antes de vir ao mundo, porque o Senhor Jesus já existia
Ele é o Deus preexistente, ele é o Deus encarnado. Infelizmente, algumas vertentes do cristianismo têm ensinado doutrinas heréticas dizendo que Jesus não é Deus e se recusa a adorar como Deus, quando o Evangelho é claríssimo em dizer que ele é Deus. Este mesmo texto, esse mesmo Evangelho, no capítulo 1, verso 1, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, portanto, está aqui a declaração. E além disso, várias outras ocasiões em que o Senhor Jesus aceitou ser adorado. Se ele fosse apenas e tão somente um homem, ele jamais aceitaria adoração, porque ele mesmo disse: adorarás ao Senhor teu Deus, somente a ele servirás. No momento que ele aceitou a adoração, ele estava se declarando como sendo Deus que merece toda a adoração. Louvado seja o nome de Jesus. E não só isso, como também naquela expressão quando ele disse para os judeus que eu e o Pai somos um, ou seja, uma essência, é o Deus triuno, tem uma mesma essência do Pai. Assim como o Pai ressuscita os mortos, dizia o Senhor Jesus, também deu poder ao Filho para ressuscitar. E só Deus pode fazer essas coisas, aquelas maravilhas que Deus fez através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus também glorificou o seu Filho Jesus. E Jesus continua a sua oração dizendo: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Então, quando nós dizemos que o Senhor Jesus é o Senhor de todos os homens, não são os crentes que estão inventando da sua cabeça. Não são os evangélicos que estão querendo ser melhor do que os demais vertentes do cristianismo. Nós estamos dizendo aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo revelou para todos nós. Lamentamos que algumas correntes do cristianismo não queiram reconhecer a própria palavra de Deus. Pregam o evangelho, mas um evangelho que não tem nada a ver com o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, deu poder ao Senhor Jesus Cristo sobre toda a humanidade. Então, meu amigo, você que é ser humano, se você crê ou não crê em Deus, pouco interessa. Pastor, que palavra tão estranha que o senhor está dizendo? É, porque mesmo que a pessoa não crê em Deus, Deus não depende da crença de ninguém para existir, porque ele é autoexistente. Então, se você não crê que Jesus é o Senhor da humanidade, isso não vai interessar para Deus, porque ele vai continuar sendo, porque Deus, o Todo-Poderoso, diz em sua palavra, e Jesus aqui nos revela, que ele é o Senhor de todos os homens. Ele é o Senhor de toda a humanidade. Pequenos, grandes, ricos, de todas as nações. Então, portanto, é preciso que você e eu reconheçamos este senhorio para gozar das bênçãos que o Senhor Jesus, lá no Calvário, já ganhou para nós, entre elas, e a principal delas, a vida eterna. Sim, porque Jesus morreu no Calvário para nos livrar da condenação e da morte eterna, que é a segunda morte, conforme diz o capítulo 21, ou 20 de Apocalipse, que é a segunda morte. Jesus entregou a sua vida no Calvário para nos dar vida eterna com Deus. E só pode ter vida eterna com Deus quem seguir a Jesus enquanto tiver vida, e vida física. Ah, pastor, mas aí eu posso nascer e morrer de novo e nascendo do corpo? É verdade que tem uma concepção que fala sobre isso. Nós que somos cristãos temos que nos adequar ao que diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 27, o texto da Bíblia é cristalino. Se você quer ou não crer nessa palavra, aí é uma decisão sua, porque Deus não vai obrigar ninguém a crer na sua palavra. Tem que ser um ato voluntário, espontâneo de crer na palavra do Senhor nosso Deus. E Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, portanto, meu amigo, é aconselhável que você creia nesta palavra do Senhor Jesus, porque você só tem uma vida, não são várias. Morreu, você vai para a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus, ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. Mas Jesus morreu no Calvário para lhe dar a vida eterna, como aqui nesse trecho ele deixa essa lição para nós. Assim como desta autoridade sobre toda a humanidade. Então, primeira verdade que nós podemos escolher desse texto: Jesus tem autoridade sobre toda a humanidade,
sobre todos os homens, em qualquer lugar, em qualquer época. E ele ainda diz, para que conceda a vida eterna. Ou seja, ele tem autoridade sobre toda a humanidade para conceder a esta humanidade, ou seja, a todos os seres humanos, a vida eterna. Ou seja, meu amigo, isso é uma palavra maravilhosa para você. Se você antes imaginava que não tinha a possibilidade de ter vida eterna em Deus, Jesus tranquiliza o seu coração. Jesus lhe dá uma esperança. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra de esperança. Ele pode e quer lhe dar vida eterna, porque Ele é o Senhor de toda a humanidade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele tem poder para conceder vida, e não só uma vida nova, transformada dos dias atuais ou no presente século, mas sobretudo uma vida eterna. Como ele diz aqui na sua palavra, e continuemos, ele diz, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, ele está se referindo aqui a todos quanto Deus o Pai lhe concedeu, ou seja, lhe deu. O que nós podemos aprender disso? Podemos aprender que você e eu, pecador, nós não temos a menor condição de por nós mesmos nos dirigir sozinhos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, em uma outra parte, que nós vamos colocar aqui no card, Jesus disse que ninguém vem a Ele se o Pai não o trouxer. Ou seja, você tem que ter claro de que você só pode ir a Jesus se for através do bom Pai Celestial. Porque foi Ele, e não nós, está lá escrito em Salmo, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então Jesus está dizendo aqui que foi o Pai que concedeu os homens para Ele. Então neste momento, meu amigo, e a partir desta oração que Jesus faz, peça a Deus nosso Pai que faça de você uma ovelha do Senhor Jesus. Faça de você um discípulo de Jesus. Porque só o bom Pai Celestial, por meio do seu Espírito Santo, é que pode conduzir você ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é você que se conduz a si mesmo, porque o homem está completamente destituído A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Ou seja, perderam o caminho do céu, não sabe que caminho tomar. E é por isso que na atualidade, ou melhor, ao longo da história humana, os homens inventaram vários deuses, várias religiões, várias concepções filosóficas para construir um caminho próprio para achegar-se à eternidade e achegar-se ao divino, com concepções muitas vezes completamente estranhas do que vem ser a Deus. Alguns acham que é um rato, que é uma vaca, que é outro tipo de animal, que é um homem, e só um homem, e o adoram, mas Deus só existe um. É o nosso Pai Celestial e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pastor, Jesus é homem, só que Jesus é homem e Jesus é Deus. E não há um ser no universo com essas características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual a característica? Só Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Somente Ele, e portanto só Ele é digno de ser adorado. E somente a Ele, o bom Pai Celestial, deu o poder sobre toda a humanidade. E deu o poder, assim sendo, de dar vida eterna a todos quanto o Pai Celestial trouxe ou trouxer para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu reitero e reforço de que você, neste momento, se ainda não é ovelha do Senhor Jesus, clame ao bom Pai Celestial. Ore neste momento, pedindo, Pai Celestial que estás nos céus, em nome de Jesus, me ajude, me dê forças para que eu seja ovelha do Senhor Jesus, para que eu seja discípulo do teu Filho amado, porque é exatamente esta lição que nós estamos aprendendo nesse trecho das Escrituras. E convém você dar ouvido à Escritura, à palavra de Deus. Como diz aqui o Senhor Jesus Cristo ainda, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então podemos ver aqui algumas verdades que aprendemos na palavra do Senhor Jesus. Primeiro, que Deus deu, que o Deus o Pai deu toda a autoridade sobre
toda a humanidade, sobre todos os homens. Segundo, que só Jesus concede vida eterna a todas as pessoas que o Pai trouxer para o Senhor Jesus. E a outra lição que nós podemos compreender aqui é o que será a vida eterna. Jesus explica aqui, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ou seja, ao Pai Celestial. Você precisa conhecer, meu amigo, portanto, a partir da oração do Senhor Jesus Cristo, ao bom Pai Celestial. Mas pastor, de que forma eu vou conhecer o bom Pai Celestial? Você não vai conhecer, vou dizer novamente, através do seu intelecto, através dos seus questionamentos filosóficos, da sua especulação filosófica. Não vai conhecer. Não vai conhecer através das várias concepções religiosas que existem por aí no mundo. E por que eu digo isso? Ora, porque Jesus, quando veio à Terra, já tinha várias religiões. Se verdadeiros fossem aqueles deuses que existiam naquela época, para que Jesus teria vindo? Se já existia Deus verdadeiro. Mas Jesus diz aqui na sua palavra, para que te conheça a ti, Pai Celestial, como único. Veja aqui Jesus dizendo, não somos nós os crentes, nem os evangélicos, mas é a palavra de Deus, que diz assim, e te conheçam a ti, único Deus verdadeiro. Esta palavra, esta declaração, esta verdade tem incomodado muita gente nos dias odiernos. E tem inclusive levado muitos cristãos a não aceitar essas verdades. Há muitos cristãos pregando e admitindo o politeísmo, de que Deus pode estar em várias outras religiões. Se for assim, é um Deus muito confuso, porque aqui na palavra de Deus, Deus condena determinados comportamentos sexuais. Outras religiões admitem. Deus não admite, aqui pela palavra de Deus, vários comportamentos que são reprováveis segundo a palavra de Deus. Outras religiões admitem. E como é que pode ser? E a Bíblia diz que uma das características de Deus é que Deus é perfeito, Deus é sábio de coração. E quem é sábio, quem é perfeito, não é confuso nas suas ideias nem as suas formulações. E, portanto, o Deus da Bíblia é um Deus sábio, perfeito, justo no seu caráter. E, portanto, não há como comparar esse Deus único e verdadeiro pregado pela palavra de cristianismo com os outros deuses, que são muitas confusões. E Jesus diz aqui, para que, inclusive para escândalo de muitas pessoas, inclusive dos judeus, quando Jesus começou a revelar o Pai para os judeus, Jesus foi objeto de ódio. Jesus foi objeto de perseguição. E essa foi uma das razões pelas quais crucificaram Jesus, porque disseram que Jesus estava blasfemando quando Jesus estava fazendo a si próprio Deus, porque Deus ele é e era e é. Foi uma das razões pelas quais os judeus também mataram Jesus, porque não admitiam que Jesus era o Filho de Deus e também o Deus em pessoa falando para eles. E hoje ainda as pessoas têm essa dificuldade de admitir Jesus, o nosso Deus, Pai Celestial, Espírito Santo, como único e verdadeiro Deus. E por isso que relativizam e aceitam adorarem outras divindades. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vou dizer, não são os evangélicos, não são os cristãos, mas é o Senhor Jesus Cristo que diz na sua palavra que a vida eterna é esta, que conheça a ti, o Pai Celestial, como único e verdadeiro Deus. E olha outra aqui, e a Jesus Cristo que enviaste. Porque há pessoas que querem apenas considerar Deus o Pai, mas não querem considerar o Filho Jesus. Como disse, tem uma vertente do cristianismo que se diz cristão, que não acreditam que Jesus é Deus e não o adoram como Deus, e até deturpam o primeiro versículo do capítulo 1 de João, deturpam aquele versículo para querer rebaixar o Senhor Jesus Cristo à condição de uma criatura superior, mas não sendo Deus. Isso é uma mentira do diabo. Pode ser forte o que eu estou lhe dizendo, mas eu tenho que estar aqui o que diz a palavra do Senhor Jesus, que aliás eu faço questão de ler para vocês, porque é a palavra de Deus que nós temos que pregar com a mais fidedigna, com muita fidelidade. Capítulo 1, o verso 1, pegue a sua Bíblia, aí onde você está, e leia comigo o primeiro versículo, que eu já citei agora há pouco, mas é bom que você me acompanhe. Pode ser que haja uma diferença na minha tradução e na sua,
mas a ideia central que foi traduzida do original para o português é exatamente a mesma. Pode mudar as palavras, mas o sentido é exatamente o mesmo, diferentemente de uma outra tradução de um grupo religioso que se auto-intitula Testemunhas de Jeová, mas que na verdade neste versículo eles deturpam a palavra de Deus. Quando diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1 de João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está aqui o texto dizendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, veja que coisa maravilhosa. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Ou seja, sem Jesus não haveria Adão, não haveria Eva. Sem Jesus não teria luz, não teria sol, não teria lua, não teria árvore, não teria animais. A partir desse texto aqui. Mas o grupo religioso fala dizendo, e o verbo era um Deus. É aí aonde pecam, deturpando a palavra de Deus. E voltando ao texto aqui, portanto a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, é preciso que você conheça a Deus o Pai, mas você também tem que conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem conhecer o Senhor Jesus Cristo, não há como você conhecer o Pai Celestial. Ou seja, veja como a palavra de Deus é maravilhosa. O Pai nos conduz ao Filho Jesus. E Jesus nos conduz ao Pai. Porque Jesus, certa feita, disse aos seus discípulos que o Filho revela ao Pai a quem ele quiser. E o Pai revela o Filho a quem ele quiser. Ou seja, há uma união perfeita entre Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Por isso que nós dissemos e acreditamos, baseado na palavra de Deus, na doutrina da Santíssima Trindade. Nós e boa parte, evidentemente, das muitas vertentes do cristianismo. Nesse particular, acreditamos também na Santíssima Trindade, porque a palavra de Deus é claríssima em mostrar a Santíssima Trindade, principalmente na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento também nós podemos ver de forma indireta a alusão acerca da Santíssima Trindade, quando, por exemplo, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, Deus não ia chamar anjo para criar o homem, porque anjo não é criador, anjo é criatura, anjos já foram criados por Deus. E quem Deus chamou para fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança? Claro, só podia convidar alguém da mesma essência sendo Deus. E aí nós podemos inferir que ali está também a citação indireta sobre Santíssima Trindade, como também na construção da Torre de Babel, quando o Senhor diz, eia, confundamos a sua linguagem. Ali está um plural e onde Deus também fala entre si o conselho da Trindade, de uma forma indireta. E não ia também chamar anjo para fazer isso, porque Deus Todo-Poderoso foi quem tomou aquela providência com relação àquele atrevimento dos homens querer construir uma torre para chegar até o céu. Mas voltando aqui ao nosso texto, portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas direto da Igreja de Jesus, tenhamos a clareza de que Jesus, para ir concluindo a mensagem, ele tem poder sobre toda a humanidade. Ele foi glorificado pelo Pai. Hoje ele está ressurreto, morreu, ressuscitou, mas está à direita de Deus, e está à direita de Deus hoje, pedindo pela nossa vida, intercedendo pela nossa vida, sendo sumo sacerdote da nossa alma. E um detalhe, somente Jesus é o grande e o único mediador entre Deus e os homens. Ainda que outras vertentes do cristianismo queira colocar mediadores ou mediadoras, está na contramão da palavra de Deus, porque somente Jesus, o texto da palavra de Deus é claríssimo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só ele é o único sumo sacerdote que peleja pelas nossas almas, porque a ele, e somente a ele, Deus deu o poder sobre toda a humanidade para dar vida eterna àqueles que o Pai levar até ele. E a vida eterna, Pai concluindo, é esta, quem diz Jesus,
é que conheçam a Ti, ou seja, ao Pai Celestial, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Então, portanto, se você quer ter vida eterna, reconheça que Jesus tem poder sobre a sua vida, é Senhor de todos os homens. Reconheça Deus o Pai como Deus único e verdadeiro e Jesus Cristo, a quem o Deus o Pai enviou e que também é Deus bendito eternamente. Assim Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você possa guardar no seu coração essas palavras que não são minhas, mas são palavras de Deus, para que você assim possa ser abençoado por Deus e ser alcançados por esse maravilhoso evangelho, assim como eu fui alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus nosso Pai, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a ação restauradora, regeneradora e justificadora do Espírito Santo de Deus. Assim que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.